Quanto de proteína você precisa consumir ao longo do dia para conseguir emagrecer, para ganhar massa muscular, para fazer essa recomposição corporal? Ou seja, trocar gordura e ganhar massa muscular. Essa é a pergunta de milhões que eu vou te responder nesse vídeo. Então, vem comigo! Você sabe se você está conseguindo bater a quantidade de proteína ideal para você alcançar o seu objetivo? Principalmente se for emagrecimento, que eu vejo muito aqui no consultório, são a dificuldade dos pacientes de conseguir bater proteína e de entender a importância do consumo de proteína para alcançar o seu objetivo. A proteína tem diversas funções. A fisiologia dela é altamente complexa e independente do seu objetivo, seja emagrecimento, seja recomposição corporal, seja hipertrofia muscular. Hipertrofia nem tanto, porque os pacientes de hipertrofia já sabem um pouco sobre essa importância desse consumo de proteína. Mas principalmente quando eu falo em emagrecimento e recomposição, eu vejo que é uma dificuldade de muitas pessoas. Então fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar e desmistificar. E no final do vídeo você vai entender a real importância do consumo ideal de proteína ao longo do dia. E afinal, por que o consumo de proteína é tão importante? Sempre que a gente pensa em proteína, a gente tem que pensar na preservação de massa muscular. Se você não estiver batendo o seu consumo de proteína, provavelmente a gente vai ter uma perda de massa muscular. Proteína acelera o seu metabolismo, exatamente porque a digestão dela é mais lenta, é mais complicada do que uma simples digestão do carboidrato. Então, sempre que você aumenta seu consumo de proteína, a gente está aumentando o seu gasto ao longo do dia. Proteína também dá mais saciedade. Um exemplo básico: você vai para um rodízio de massas e você vai para um rodízio de carnes. Qual é o que 2, 3 horas depois você já está sentindo uma fominha e é aquele que você passa o resto do dia empanzinado sem conseguir consumir nada? Então, essa é uma das funções também da proteína. Quanto de proteína eu devo consumir ao longo do dia? O consumo de proteína ao longo do dia é individualizado conforme o seu peso. Então, depende do seu peso e também depende do seu objetivo. Mas, de um modo geral, eu gosto de colocar pelo menos 1,5 gramas de proteína por cada quilo de peso. Então, vamos dar o exemplo que você é uma pessoa de 50 quilos. 50 quilos vezes 1,5, a gente vai ter ali o seu consumo de proteína ao longo do dia. Mas não é simplesmente consumir um bife. Ah, vou consumir, por exemplo, 125 gramas de carne e eu vou conseguir bater proteína. Se fosse tão fácil assim, não existiria o nutricionista para conseguir calcular e ajustar tudo isso, não é mesmo? Mas, de um modo geral, o que é que a gente pode pensar? De 1,5 a 2,2, até no máximo 2,5 gramas de proteína por cada quilo de peso. Pensando em emagrecimento e pensando em recomposição corporal. Hipertrofia, nós precisamos bater proteína, então pelo menos 2 gramas por cada quilo de peso, mas a gente também tem que pensar no aporte de carboidrato. Então é um pouco mais complexo do que um processo de emagrecimento e propriamente recomposição corporal, certo? E não mais do que 2,5 gramas por cada quilo de peso, porque senão a gente vai fazer um processo que se chama proteinúria, ou seja, seu xixi vai ficar mais caro. O que eu vejo que muitos pacientes erram é querendo também só bater proteína, achando que a proteína é a única coisa, o único macronutriente importante. Os outros macronutrientes são os carboidratos e os lipídios, né, que são as gorduras, e acabam esquecendo desses outros e batendo só o consumo de proteína. Então, basicamente, não é interessante também porque o nosso organismo não consegue absorver doses muito altas também de proteína. E sempre pensando nessa divisão desse consumo de proteína ao longo do dia, não colocar em uma única refeição. Então, basicamente, a gente faz pelo menos 4, 5 refeições ao longo do dia, fracionar esse consumo de proteína ao longo dessas refeições. Evitar o consumo apenas de carboidrato em uma refeição, por ele dar um pico glicêmico, e também pela questão do carboidrato ele ser digerido mais rápido. Então, sempre que a gente tem uma fonte de proteína, a gente vai deixar essa digestão mais lenta e vai dar mais saciedade, principalmente pensando em pacientes que estão no processo de emagrecimento, que a gente precisa fazer essa restrição calórica.
Então, basicamente, pensar nas proteínas animais. Pacientes que são vegetarianos, veganos, a gente pode pensar também nas proteínas vegetais, mas no mais, seria a gente pensar na carne, no frango, no ovo, porco também, o lombo de porco é uma carne magra que a gente pode utilizar, peixes, ovos, os lácteos, né? Então, leites, queijos, derivados. E quando a gente pensa nas proteínas vegetais, a gente pode ir para uma proteína de soja, pode ir para a questão também das leguminosas para conseguir bater a proteína. Mas um fato importante que eu sempre falo aqui no consultório, que a absorção da proteína de origem animal e da proteína de origem vegetal são diferentes. A proteína de origem animal é uma proteína que a gente considera de alto valor biológico. Então, você consome boa parte dela, praticamente toda, na realidade, é absorvida no nosso organismo. Já a proteína vegetal, a biodisponibilidade dela no nosso organismo é mais baixa. Então, por mais que você esteja batendo a quantidade de proteína ali proposta, a absorção dentro do organismo é menor do que a proteína animal. E uma das maiores dúvidas, né? Nossa, iniciei dieta, preciso começar com whey protein? E não necessariamente. Se você conseguir bater seu consumo de proteína com o que eu exemplifiquei anteriormente no vídeo, não necessariamente a gente precisa entrar com whey protein. O whey protein, ele é um complemento alimentar. Você não consegue bater proteína porque sua rotina é muito corrida, ou você não consegue ingerir uma grande quantidade de carnes e afins, então a gente pode entrar com whey protein para a gente conseguir preservar e ganhar massa muscular. Mas não necessariamente, nossa, iniciei a dieta, já vou comprar um pote de whey. Não. Por exemplo, no meu caso, eu não utilizo whey todos os dias. Eu utilizo quando eu não consigo bater a proteína no lanche da tarde. Ah, é um dia mais corrido, não consegui, não tô em casa, tô atendendo. Então é um dia que eu utilizo o whey. E uma coisa que eu queria deixar bem clara, que eu falei anteriormente no nosso vídeo, né? O consumo de proteína não é porque um alimento é fonte de proteína que ele vai ter necessariamente só proteína na composição. Por exemplo, a carne bovina ela é uma fonte de proteína, porém a gente tem um pouco de carboidrato, a gente tem pouco, quase irrisório, gordura também na composição. Então, por exemplo, a 100 gramas, basicamente, a gente vai ter 25, 30 gramas de proteína na composição dessa carne. Então, como que você pode calcular, como que você pode aplicar no seu dia a dia, sendo nutricionista, se você nunca fez um planejamento alimentar para você? Existem alguns aplicativos, vou colocar até os aplicativos aqui embaixo, para você conseguir calcular a quantidade de proteína. Então, tudo que você consome ao longo do dia, você vai colocando para você ter a noção se você está conseguindo bater 1 grama, 2 gramas, 2,5 gramas de proteína por cada quilo de peso. E cuidado com o excesso de proteína, como eu exemplifiquei nesse vídeo também. Então, se esse conteúdo te ajudou e esclareceu um pouquinho das suas dúvidas em relação ao consumo de proteína e o seu objetivo, curte, comenta, compartilha. Se vocês também quiserem dar dicas em relação a próximos conteúdos, pode colocar aqui nos comentários que eu vou olhar tudo, tá bom? E até a próxima semana. Tchau, tchau!